Colossenses 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Grande Criador, pedimos que mais uma vez o Senhor possa derramar as bênçãos da sua palavra em nossa vida, enquanto falamos desta verdade, que o Senhor manifeste através de cada um de nós, que nossos corações sejam puros para receber sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu creio que pelo grau de estudo que nós temos, é mais fácil entender aquilo que o profeta falou do que certas palavras, o que diz o dicionário. Acho que é muito bom isso. Tipo de profeta que tivemos, e até Deus vindo à terra, sendo um homem, e Deus não foi aquele homem formado, estudado, aquilo estava nele. Aquilo que é de homem deve estar em nós, quando manifestamos a natureza de homem. E aquilo que é de Deus também deve estar em nós, quando manifestamos a natureza de Deus. Tem certas coisas assim que parecem tão difícil, mas vamos lendo a mensagem aqui que vai ser fácil para podermos entender. O profeta fala sobre este atributo da plenitude de Deus. Eu quero ir lendo aqui para vocês um atributo, uma particularidade, é uma das qualidades. Logo, um pensamento que vem de Deus. Deus tem suas qualidades, que é suas características próprias. Você também tem suas qualidades. Se é uma boa pessoa, se faz as coisas certas, se compra e paga, é uma boa qualidade que tem qualidades. Se é uma pessoa que respeita os outros, respeita a família dos outros, respeita a igreja dos outros, respeita o próximo, é uma qualidade. Isso é um atributo que está em você, uma qualidade também que está em você, é uma particularidade de alguém. Esse alguém é você. Agora queremos comentar isto, este alguém sendo Deus. A irmã Brana diz na mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado. Bom, todos vocês presentes, é bom ter vocês aqui, vocês que nos ouvem pela internet com maior paciência para receber a palavra. Então vamos prestar atenção naquilo que diz o profeta. Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 145. Agora, ele podia fazer isto em Adão e Eva, porém o pecado os separava. Então agora tinha que haver algum meio de recuperar isto novamente. O pecado separou o homem de Deus, tinha que haver um meio de recuperar esta comunhão do homem com Deus outra vez. Oh, que coisa! Isto é precioso para mim. Só de até mesmo pensar nisto, vem qual era o propósito de Deus? Agora, por que ele simplesmente não manteve Adão e Eva dessa maneira?
Então ele nunca seria capaz de expressar sua plenitude, seu atributo completo. Se ele mantivesse, nós já falamos um pouquinho disso antes, se ele mantivesse Adão e Eva sem pecar, se ele segurasse eles para não pecar, ele sendo Deus, se ele entrasse em cena e não deixasse Adão e Eva pecar, o que aconteceria? Ele nunca seria capaz de expressar seus atributos de sua plenitude. Então, acho que é bom a gente pensar assim, que tem aqui a gente pensa, por que Deus deixou Adão errar? É um pensamento mortal, é do ser humano. Se Deus é Deus, por que deixou? Sabendo que Adão fazendo aquilo ia trazer morte. Por que Deus deixou? Sabendo que aquilo ia trazer angústia, tristeza, infidelidades. Então você fica ciente disso. Se Deus tivesse segurado Adão e Eva para não errar, Deus continuava Deus, mas ele não podia expressar os seus atributos, suas características, suas qualidades que estava em si. Aí vem, qual a qualidade? Ele é Salvador, mas como expressar se não tinha um pecador? Vocês já estudaram a mensagem, irmão Brana? Sabe, você não pode, Deus não poderia ser Salvador sem mostrar aquilo para uma pessoa perdida. Tinha que haver um perdido para ele poder salvar aquele perdido. Como ele seria curador? Tinha que haver alguém doente. E curador é uma qualidade de Deus, é um atributo de Deus. Mas como ele seria se não tivesse ninguém doente? Então, vamos crer assim, Deus não forçou a queda, mas ele teve que permitir, segundo o livre-arbítrio que ele colocou dentro de Adão. É o livre-arbítrio. Então, você não adianta chegar lá e falar assim, aqui, ó, quando eu chegar lá, eu quero dar na cara de Adão. Mas tinha que ter um monte de gente para dar na sua cara. Porque o que Adão fez é o que eu fiz. É o que você fez, é o que você faz. É a mesma coisa, a qualidade humana. Ele escolheu aquilo, a natureza humana. Ele escolheu aquilo. Ele não seguiu as normas de Deus, o caminho de Deus, a palavra, a trilha de Deus. Ele ouviu a mulher. A mulher, por sua vez, Deus não tinha nem falado com ela. Tinha falado com Adão. Deus estava falando com Adão. Ela estava no Adão. Porque sempre é assim. Deus falou com Abraão, Sara ouviu porque ela estava em Abraão atrás da tenda, mas não que ela estava ali dando palpite. Não podemos entrar nisso hoje, né? Porque esse é o espírito do dia. As mulheres têm que dar palpite. Se Sara estivesse lá na reunião de Elohim, dando palpite, não, ela ficou atrás da tenda. Isto é, ela fica atrás do homem, atrás da carne, que a representa. Assim é a igreja até o fim. Cristo é que nos representa. Estamos atrás de Cristo, atrás do Calvário. Aí vemos o irmão Brana falar no último dia, João nos representa. Então nós ficamos atrás de João, atrás da sua mensagem, atrás, não querer passar na frente. O problema da igreja, dos membros, é querer saber mais do que aquele que foi enviado para aquele tempo. Então vamos pedir a Deus que nos dê graça para enxergarmos alguém enviado por Deus no dia certo e vamos seguir aquele alguém. Não estou pedindo para ninguém me seguir. Quero que você peça a Deus, nem se você for para o inferno. Eu não quis seguir aquilo porque eu creio que era outra pessoa. Segue outra pessoa, nem se você for para o inferno. Mas você segue sabendo que você é outro Adão, é outra Eva. Que você quer fazer o que dá na cabeça, não é o que Deus disse. Deus já mostrou tudo isso, até através do irmão Brana. João representa a igreja. Se ele representa, você tem que ficar atrás de João. O marido, a mulher tem que ficar atrás do marido.
O que o marido é mostrar que a mulher dele está por detrás. Então, se ele é todo amarrotado, é todo esquisitão, e ela não o mostra a maneira dele agir, porque tem homem que é assim, que precisa da mulher falar com ele. Tem coisa que eu não gosto de entrar, mas infelizmente parece que a gente é tocado. Tem hora que as mulheres sofrem, tem que falar com o marido não tem cabeça suficiente. Não é porque é doente, não. Não é porque é doente. Vocês vão entender, não é porque o homem é doente que ele tem problema de cabeça, não. O homem são é doente. O homem são tem problema de cabeça. O homem são. Ele acha que ele está certo, mesmo estando errado. A mulher, por sua vez, então, por saber que a Bíblia diz que ela é um subproduto, ela é submissa. Então ela tem que suportar tudo aquilo, mas ela tem que chamá-lo, falar com ele, dizer para ele aquilo que está vendo, porque ele não tem tido qualidade suficiente para aquilo. Agora, o seu Deus tem qualidade suficiente, você não tem que passar na frente daquele que Deus manda. João, quando chegar, ele tem qualidade suficiente para comer o livrinho e dar para nós o que resulta aquele livrinho. Agora, nós temos que admitir. O problema é não admitir. Estamos numa era que não se admite que Deus está falando. Não se admite. A pessoa acha que Deus fala através dela. As mulheres estão pregando achando que Deus está falando através delas. E a Bíblia diz para ficar calada. Elas estão pregando, elas dizem: Deus me ungiu. Como que Deus poderia ungí-las, sendo que Ele mesmo proíbe elas de falar? Agora, que elas nascem com dom, isso é problema do seu nascimento, do dia do seu nascimento. Ela nasce com aquele dom que você vai ser condenado com dom e tudo. Os dons e a vocação de Deus, isso é Bíblia, Romanos. Os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento. Vocação: pregar, cantar, falar, convencer as pessoas, ser um obreiro, ser um pastor. Isso é dado sem arrependimento. Dons. Agora, Deus fez a uns Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí as pessoas têm que encontrar o que Deus deu, porque quem tem dom e não foi Deus quem deu, tem. Isso é bíblico. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu curei os enfermos, eu expulsei demônios, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. São pessoas que tiveram dons, é coisa dada por nascimento. Por isso o irmão Branco diz: caráter não é dado por nascimento, caráter é vitória. Caráter você não herda direto de Deus, você tem que ter vitória, você tem que vencer. Tem que vencer e criar caráter em si, criar personalidade em si. Você é que faz. Sua mãe podia ser uma prostituta, mas você faz de você uma mulher limpa, santa. Seu pai podia ser um ladrão, o lampião. Agora não vai você ser nem a lamparina, porque senão vai dar problema. Então, seu pai podia ser um lampião, mas você não vai matar como seu pai. Você mudou de vida, você criou personalidade em você. Aí você tem qualidades, você tem atributos. Vamos prosseguir mais um pouquinho? Então aprendemos: se Adão e Eva não falhassem, Deus não poderia manifestar seus atributos, atributos de sua plenitude. Ele é pleno, tudo é Deus, cheio, completo, plenitude. Mas as particularidades dele, as qualidades que está ali dentro, aí você vê amor, paz, bondade. Os frutos do Espírito são. Gálatas fala sobre isso. Então são qualidades de Deus, atributos, pensamentos. Porque ele poderia ter sido um pai ali,
Isso é certo. Mas também ele era um Salvador. Você diz, como você sabe que ele era um Salvador? Ele é porque eu tenho tido a experiência. Isto é, eu sinto salvo. Está vendo? Está vendo? Ele é um Salvador. Ele teve de expressar isso. E como ele poderia fazê-lo? Somente por meio de Cristo. Como ele poderia ser um filho? Somente por meio de Cristo. Como ele poderia ser um curador? Somente por meio de Cristo. Como ele poderia ser um Salvador? Somente por meio de Cristo. E vamos aprendendo. Nós temos o primeiro atributo de Deus, o Logos. Eu estava olhando, eu disse, meu Deus, eu não sei o que o irmão Moran está falando aqui. Eu não sei. Eu vim com a mensagem aqui. Mas eu não sei o que ele está falando. Parece que foi a mesma coisa de dizer, olha um pouquinho mais para cima. É exatamente sobre o Logos. E o primeiro atributo de Deus foi o Logos. Porque o irmão Brana fala aqui, o segundo atributo de Deus, mas não diz qual que é o primeiro atributo de Deus. Mas o primeiro atributo de Deus foi o Logos, foi a luz. Logo, o segundo atributo, quer dizer, Deus não pensou apenas em ser uma luz para que ele fosse visto. Deus pensou em ser palpável, ser um corpo, ser humano. É o segundo atributo de Deus, segundo pensamento. É mais uma das particularidades que estava em Deus. E ele veio trazendo isso, manifestando isso, pondo isso para fora. Se você é honesto, põe para fora isso. Mostre para os outros que você é honesto. Se você crê, põe isso para fora. Diga, eu creio no novo nome. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, eu não me envergonho deste Evangelho. Falar que eu não me envergonho do Evangelho lá de Paulo é fácil. Não tinha novo nome. O Evangelho de Pedro não tinha novo nome, era a manifestação do nome. Viemos por 2 milênios, 7 eras da igreja, e o povo não sabia ainda o nome de Deus no batismo. Foi preciso manifestar no século 20, de alguém ser batizado, e Deus mostrar para o irmão Brana isso. E você sabe quem batizou o irmão Brana? O pastor da igreja batista. Ele pediu para o irmão, você me batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o batista batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para batizar Brana, ele teve que cumprir a Bíblia. Ele batizou Brana e alguém vai dizer assim, não, mas ele não podia. É a maneira de Deus no dia, filho. É a maneira de Deus. Porque Jesus pediu para João batizar. Era João que tinha que batizar. Jesus estava ali. Ele é a palavra do dia. O Espírito Santo pousou sobre ele. E assim veio no tempo do irmão Brana. E o irmão Brana precisava de alguém que o batizasse da forma correta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não fala do Pai, Filho e Espírito Santo, que é da igreja católica. Não tem na Bíblia, uma pessoa na Bíblia batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso, os teólogos que é cego que não sabe. Mas se você lê a Bíblia, você sabe que não tem ninguém na Bíblia, uma pessoa, um batismo realizado. Porque Mateus 28, 19 não é realizado, é uma ordenança. Foi realizado em Atos 2, 38, Atos 8, 14 a 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22, 16. É assim. Agora, quem tem que pregar isso? O teólogo não consegue pregar isso. Vê a condição. Aí Deus tem que usar um Pedro para falar. Deus teve que usar um Brana, de 7º grau, para orar para reis. Já pensou bem, um homem de 7º grau para orar para reis? Não, ele tinha que ser muito graduado. Mas Deus usou, foi esse homem. Esse pequeno, baixinho. Você vai orar para reis. E ele orou mesmo. Foi orar para reis.
Então, a gente tem que admitir o que Deus faz. Deus contraria o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é tomar o grande, o famoso. Deus não, Deus vai lá e toma o Pedro. Mas como o senhor pode tomar um homem desse? Deus tomou ele. João, acompanha ele. Como que o senhor pode tomar esses dois homens, incultos, iletrados? Só que a Bíblia diz, mas eles sabiam que esses homens haviam andado com Jesus. Diz o provérbio aí, né? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. William Branham disse, deixe-me conversar 2 minutos com uma pessoa e eu direi que classe de espírito ela tem. Agora fica a vida inteira na igreja, não descobre a mensagem. Vive marido e mulher 10, 20, 30 anos, ainda, irmão Branham diz 2 minutos. Vive marido e mulher 10, 20, 30 anos e não conhece um outro ainda. Falta de discernimento dentro do casamento. Falta de discernimento dentro do casamento. Tem que ter discernimento dentro do casamento, como o irmão Branham tinha para conversar com as pessoas. Bom, eu ainda não li nem o primeiro parágrafo, meu Deus do céu. Vamos entrar no segundo. Eventos modernos são esclarecidos por profecia, pregado em 1965, parágrafo 172. Mas o verdadeiro, esse gene, que é a semente, verdadeiro, ordenado por Deus, esse gene verdadeiro, uma alma de Deus que estava em Deus antes da fundação do mundo. Ou uma pessoa, um germe de Deus que estava em Deus. Como os meus filhos era um germe, um gens nos meus lombos, nos meus 16 anos, diz o profeta, nos seus também. Então nós estávamos nos lombos de Deus, Deus é a palavra, nós estávamos nos lombos de Deus na palavra e fomos manifestados nesse dia. Então quando ouvimos a palavra desse dia, provamos que nós estávamos em Deus. Quem ouviu a mensagem de William Branham provou que estava em Deus. Quem ouvir a mensagem de João vai provar que estava em Deus. Mas quem ouviu a mensagem de Branham prova que estava em Deus. E se ele não ouvir a mensagem de João, ele vai provar que ele não estava em Deus por completo. Porque ele viveu nas etapas. Vivemos nas etapas de pentecostalismo, vivemos nas etapas de dualismo, que é o trinitarianismo também, vivemos nessas etapas, vivemos na etapa da unicidade. Por que nós cremos na unidade? É porque nós aprendemos com o profeta e nós estávamos em Deus, porque Deus é um. Então eu sou um. Deus não pode ser diferente de mim, porque Ele me fez a imagem dEle de toda maneira que você pensar. Eu sou a imagem de Deus Espírito, mas eu sou a imagem de Deus também carne. Como? A imagem de Deus Espírito é fácil, mas carne. Eu não sou 3 homens, mas eu sou corpo, espírito e alma. Deus não é 3 pessoas, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Com uma só pessoa, a única pessoa da divindade. Bem, isso é fácil, não é? Muito bem, mas crer na mensagem do dia mostra se eu sou parte da plenitude de Deus. Se eu não sou parte daquele atributo de Deus, eu não vou crer na mensagem do dia. Não adianta você querer empurrar essa mensagem goela abaixo das pessoas. Elas não vão crer, não nasceram para isso. Os pentecostais, não adianta você querer colocar batismo em nome de Jesus Cristo e o William Branham dentro deles. Eles não nasceram para isso. O povo da mensagem do profeta, não adianta você colocar João goela abaixo. Eles não nasceram para isso. Tem que ter nascido para isso, com aquele gene, aquele gens de Deus. Se não nasceu com aquele gens, você se perdeu. Você foi até certo ponto, mas morreu. Você obedeceu a Deus até certo ponto, mas caiu. Obedeceu a Deus até certo ponto, mas falhou. Isto é, não seguiu até o fim. Porque Deus destruiu aquele povo que saiu do Egito?
Judas fala isso no versículo 5 de Judas, que só tem um capítulo. Ele fala isso, por eles não ter seguido a mensagem. Eles tinham que seguir, sair do Egito, passar o Mar Vermelho, passar o Rio Jordão, passar Jericó, vencer a Ai e chegar na terra da promessa, em Canaã. Mas não, falharam já na primeira saída, na primeira andada que eles deram do Egito, e chegaram num lugar, já foram julgados, e ali mesmo eles não passaram. Morreram todos quantos saíram do Egito. Irmãos, não é bom a gente pensar nisso, porque tanta gente boa, mas morreram todos que saíram do Egito, todos, exceto 2. Só Josué e Caleb saíram em 2 milhões. Agora 2 era gene verdadeiro, 2 era atributo de Deus. Isso daí vai até o fim. Ele não para, ele não escandaliza com Moisés, ele não escandaliza com Josué, ele não desobedece Josué como Acã desobedeceu Josué. Ele diz para não pegar nada daquela terra, nada daquela cidade de Jericó. E Acã foi e pegou a capa babilônica, as cunhas de ouro. Tem gente que diz, eu creio em parte. Todos que creram em parte da mensagem morreram. Por isso, quando Jesus esteve na terra, eles disseram, mas nossos pais comeram maná no deserto, contando vantagem. Nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus cortou a vantagem deles logo. Diz, mas todos eles morreram. Come maná, come a mensagem. A mensagem de William Branham é maná do céu. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, é maná do céu. Mas você come maná do céu, primeira etapa, segunda etapa, e não come na terceira etapa. Então você não é o gene de Deus. Tem que entender isso. Vai morrer no deserto. Esse deserto do Brasil, quando a mensagem começou por volta de 70, aí, olha o tanto de gente morta espiritualmente. Mostra para elas, João. Mostra para elas novo nome, mostra para elas trovões. Está claro na mensagem, mas são mortas. Elas saíram, mas estão morrendo no deserto. Elas não chegam em Canaã, a terra da promessa, que Deus diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Porque eles não creem nisso? Todo mistério foi consumado nos dias da voz do 7º anjo, mas ele não podia falar, porque tinha que João comer o livrinho e falar para nós ainda. E temos que seguir a mensagem. Se não segue, você morre no deserto. Religioso, crê em irmão Branham, chora pelo irmão Branham, escuta as fitas do irmão Branham, chora, e não vai chegar lá. Você pode não crer no que eu estou pregando, mas Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu não estou preocupado com quem crê. Tem aqueles que crê que eles sabem, a gente fala, eles creem mesmo. Mas tem muitos que não é desse jeito não. Por quê? Sempre tem seu pensamento de Coré, Datã e Abirão, de oposição à mensagem que Deus manda no seu dia. Hoje você não está opondo Branham, não. Hoje você está opondo João. Branham, você aceitou, aí você opõe João. Você é um opositor, é um Coré, é um Datã, é um Abirão, para opor-se ao ministério, à mensagem do dia. Amém. Lembre-se, você que realmente tem o Espírito de Deus em você esta noite, você esteve aqui em Cristo, porque Ele foi a plenitude da palavra, Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Deus estava em Cristo, era um corpo. É o que nós lemos aqui. Deus estava em Cristo, era num corpo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Tudo que é Deus, toda a plenitude da divindade. Nele, em Cristo, não habitou parcialmente a plenitude, mas habitou toda a plenitude da divindade.
E foi do agrado do Pai, ainda diz aqui no capítulo 1, verso 19 de Colossenses, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda, Pai, Filho, Espírito Santo, são plenitudes, aí é plenitude. Se você crê que habitou apenas Filho, não é plenitude, isso é parcial. A Bíblia está dizendo, porquanto nele habita, e é tempo presente, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Amém. E você sabe que isso está ligado a trovões. Eu sempre digo, casamento está ligado a trovões. A fé na unidade de Deus está ligada aos trovões. Se não tem a fé na unidade da forma correta, eles não têm os trovões revelados. Está vendo? Ele é um Salvador e ele teve que expressar isto. Está vendo? Maravilhoso. Ele foi a plenitude da palavra, ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Você crê nisto? Ele estava em Cristo. Então, se você esteve em Deus, um gene, uma palavra, um atributo, desde o princípio, então você caminhou com ele aqui na terra, porque você já estava lá no céu com ele. Só de você saber, eu não sou daqui. Como diz, eu não sou de hoje e nem de ontem, eu sou da eternidade. É isto que manda. Você é um atributo dele. Então, se você é um atributo dele, você caminhou com ele quando ele estava aqui na terra, você conversou com ele na terra, você sofreu com ele na terra, você morreu com ele no Calvário e você ressuscitou com ele, e agora você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo comunhão com ele, sua palavra. Você tem comunhão com ele, sua palavra, não a palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7. Sua palavra hoje, Apocalipse 10, de 8 a 11. Você está agora com ele, assentado com ele, em lugares celestiais, ouvindo sua palavra, não combatendo sua palavra. Enquanto ele alimenta o interior da sua alma, que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. O arrebatamento, pregado em 65, parágrafo 160, eu sempre preguei que ele era a deidade, não apenas um homem. Agora você pega a mensagem do irmão Liveio, era um homem. Meu Deus do céu, o homem andou com o irmão Brana. Tem hora que adianta andar com Jesus como 70 e depois você não vai encontrar mais nenhuma doutrina dos 70 dentro da Bíblia. Eles andaram com Jesus, mas não adiantava, a sua crença não estava de acordo com Jesus. Jesus deu as chaves para Pedro e não para os 70. Esses homens andaram com o irmão Brana, mas não tiveram a chave da palavra. Deus não pôde dar a chave da revelação para eles. Ninguém hoje é melhor que os dos Estados Unidos. A questão é Deus dar aquilo para você. Então escuta, o irmão Branham sempre pregou que Jesus não era apenas um homem, ele era a deidade, ele era Deus manifestado em carne. Deus, o atributo de Deus, de amor, os grandes atributos que desceram, exibidos aqui na terra de Deus. Jesus foi o amor de Deus, o qual edificou um corpo em que o próprio Jeová viveu. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente, o que Deus foi. Ele manifestou através daquele corpo, quer dizer, o que Deus foi, a plenitude da divindade manifestou naquele corpo, Deus numa carne. Agora você tem que ver o que Deus é hoje manifestado na sua carne, no seu corpo, na igreja hoje, que é cada membro, cada indivíduo. Aquele corpo tinha que morrer, de modo que ele pudesse lavar a noiva com o seu próprio sangue. Aí você, por que Adão e Eva errou? Para Deus expressar seus atributos. Mas para que Jesus morreu? Para que ele pudesse lavar a noiva com seu sangue. Porque agora não há sangue de animal que possa limpar a noiva. Sangue de animal foi dado durante o Velho Testamento, até que viesse o sangue perfeito, o sangue de Deus. Então o Espírito Santo, diz Paulo,
que nos resgatou com seu próprio sangue. Amém. Isso é Bíblia, não tem jeito. Bom, o rapto, para ser a mesma mensagem, mais uma vez dos Estados Unidos, a outra é provável que foi traduzida aqui, parágrafo 99, é a mesma. Agora, olha de onde a gente tira a pregação, porque é o irmão Brana que fala: irmãos, a gente não pode pregar uma coisa dessa se não tiver um fundamento, se não tiver um profeta. Tinha que ter um profeta para poder explicar. Como que eu ia saber o que é atributo, se é um pensamento, se é uma qualidade também de Deus, se é uma peculiaridade dele, é um atributo, é algo dele, é aquilo que está dentro dele, que está se expondo, está manifestando. Eu não poderia falar se não fosse um profeta. Perguntas e respostas número 2, parágrafo 107. Agora, essa coluna de fogo é o Logos. Não tem uma coluna de fogo e um Logos. Essa coluna de fogo é o Logos, porque ela está manifestando Deus em luz, Deus em fogo. Vocês estão entendendo? Quando mudar para o segundo atributo, aí já não é fogo mais, aí não é luz. O segundo atributo é carne, é Deus feito carne. Mas aqui está. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus, o Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Quer dizer, é algo que emana desta grande fonte divina, que tem qualidades, características, que tem que ser expressado da sua própria pessoa divina e ser expressado, manifestado aqui na terra para nós seres mortais. Nós estamos ouvindo mensagem de Deus nestas condições. Ele diz: quando Deus se converte à forma em que podia ser visto, isto é coluna de fogo, isto é Logos. Antes ele não era visto, porque ele era espírito. Antes ele era espírito, então ele não podia ser visto. Mas agora ele veio na forma de Logos. Esta é a parte anterior de Jesus Cristo também. Irmão Brana mostra isso. Essa é a parte anterior. Então ali, primeiro é Logos, é luz, para poder ser visto. Mas Deus não queria apenas ser uma luz, ser visto. Eles não podiam crer apenas que Deus era luz, porque Jesus chegou e disse: eu. Agora Deus que é luz. Agora Jesus chegou e disse: eu sou a luz do mundo. Mas como pode? Nós cremos que Deus é luz. Mas agora Jesus, o segundo Logos, o segundo atributo de Deus, esse segundo atributo, já diz: eu sou a luz do mundo. E como essa luz do mundo estava? Em carne. Aleluia. Eu gosto de ver isso. Quando Deus se converte à forma em que podia ser visto, isso era uma unção do grande Espírito que saiu, descendo, vindo, Deus o Pai, o Logos que estava sobre Israel. Ele era santo, ele não levava pecado, tinha que haver uma oferta de sangue no Éden mesmo. Então aquele Logos se encarnou e habitou entre nós. Onde habitou este Logos? Num corpo humano que era o sacrifício. Tinha que Adão pecar para Deus expressar seus atributos de Salvador. Jesus tinha que morrer, e ele tinha que morrer como um sacrifício pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados, que é a maneira de expressão de outro atributo seu: perdoador, curador, salvador. São qualidades, peculiaridade de Deus, desta pessoa de Deus, pessoa divina, para te salvar. Amém. Agora, senhores, queríamos ver Jesus. Estou chegando ao final. Pregado em 64, parágrafo 118. Mas o que é? O que isso é? É a manifestação desta palavra prometida. Ele foi o profeta ungido de Deus. Ele foi o Deus profeta. Ele quem? Jesus. Foi o Deus profeta, o profeta ungido de Deus, o Deus profeta. Isso são qualidades, gente.
Qualidade, você fala nisso, o único que tem qualidade de Deus é isso aqui: Deus, profeta, profeta de Deus. São qualidades que as pessoas têm. Agora, o homem é Deus, profeta. Eles vieram e disseram assim: ele é Beelzebul. Não tiveram discernimento o que aquele homem era Deus, profeta. Eles achavam que ele era um homem qualquer, porque era que nem nós mesmos. Se eu tivesse aqui, ou mesmo o irmão Brano, se ele estivesse pregando e com a coluna de fogo na cabeça, os outros temiam. Mas aquela coluna de fogo, de vez em quando só que aparecia, mas ela estava constante, em carne. Entende? Ela apareceu sobre a cabeça dele em 1950, depois apareceu mais algumas vezes nas suas reuniões, mas se você não vê tirado fotografia, você tem que saber, aquela coluna de fogo está agora no seu segundo processo, no seu segundo atributo. Primeiro ela é uma coluna de fogo em 1950, sobre a cabeça de William Branham. Mas agora eu não estou vendo mais aquela coluna de fogo. Olha nele! Veja o segundo atributo agora. A coluna de fogo é carne. Você vê, Deus é fogo, Deus é luz no Velho Testamento. Mas agora você tem que olhar em Jesus. Ele é homem, ele é carne. Aleluia. Muito bom. Ele foi o profeta ungido de Deus, ele foi o Deus profeta. Ele foi o que todos os profetas foram, isso estava nele. Mas o resto do que Deus era, o que estava nele eram os profetas, e o resto que Deus era, diz o profeta, estava tudo nele. Em quem? Jesus, porque nele habita corporalmente, isto é, no corpo chamado Jesus habita toda a plenitude da divindade, não parte da divindade, mas toda a plenitude da divindade, conforme a Bíblia diz, Colossenses 2:9 e 1:19. Agora o que me veio à luz foi bom, gostei, se Deus não me dá essa luz, eu não sabia o que falar para você sobre isso. Eu pensei, eu vou parar aqui. Vou parar um pouquinho antes de ler, porque eu não sei o que é isso daqui. Aí eu olhei um pouquinho para cima, onde eu já falei, aí a luz veio, e é isso é realidade. Mas o resto do que Deus era, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele foi Deus, Emanuel, a plenitude de Deus manifestada a nós, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, o segundo atributo de Deus. Aonde está o primeiro? A luz, que é o Logos. Aquela primeira manifestação do atributo de Deus. Estava mostrando característica de Deus, qualidade de Deus. Olha o que Deus é, fogo. Olha o que Deus é, luz. Olha o que Deus é, carne. Olha o que Deus é, Jesus. Olha o que Deus é, língua de fogo caindo sobre a igreja no dia de Pentecostes, em Atos 2. Olha o que Deus é, Pedro batizando o povo em nome de Jesus Cristo. Olha o que Deus é, uma coluna de fogo em 1950. Olha o que Deus é. Deus é um homem chamado William Branham. Gente, é só ver peculiaridade, que são características particular de Deus. Você diz, eu não creio. Não é para você, isso é para quem é um gene, é uma semente de Deus, que esteve em Deus antes que o mundo fosse formado. Não somos daqui, por isso não vamos ficar aqui. Temos que sair, não é só através da morte, não. Não é só a morte, tem um rapto. Não é só o rapto, tem uma ressurreição. De toda forma, não vamos ficar aqui, porque não somos daqui. Aleluia. Para terminar, acho que já podia acabar agora, 119. Senhores, queremos ver a Jesus, pregado em 1964. Note agora, ele está vivo hoje, ele não está morto, ele está vivo. Ele disse um pouco mais de um mundo, cosmos, que é a ordem do mundo. Não me verá, quer dizer, a ordem do mundo não vê Deus. O cosmos, a ordem do mundo, você vê as denominações, essa ordem mundial que eles têm, não vê Deus. Eles não conseguem ver Deus.
porque eles apenas vê Deus em espírito. Eles vê Deus, Jesus 2000 anos atrás, mas não puderam ver Deus Brana. Eles não podem ver Deus na mensagem de João. É Deus, a mensagem é Deus. Você tem que ver, em Brana era Deus homem, na mensagem de João agora é Deus palavra, é Deus revelação, é Deus mostrando o completo, que Ele não é parte. Ele não revelou parte dos selos, parte dos trovões. Nos dias de João, Ele está mostrando para nós que Ele revelou tudo, plenitude. A plenitude dos mistérios foram reveladas e são mostradas agora. Por que você sabe o novo nome? Porque foi revelado a plenitude de Deus para você. Amém? Aleluia. A ordem do mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu é um pronome pessoal, eu estarei convosco e em vós, até a consumação do mundo, ou do fim do mundo, quando é para estas escrituras serem cumpridas, do começo ao fim. Foi Deus em quem cremos na era de Lutero, Deus qual clamava na era de Wesley, Deus qual falou em línguas na era pentecostal. Ele não falava, Deus, o qual está aqui, certo? Ele não falava, não deixava claro para as pessoas daqui, dos pentecostais. Olha para onde ele pulou para o rapto. Ele vem justamente antes do filho prometido. Agora ele está dando uma revelação para nós. Tem um filho prometido, isto é, tem um rapto. Ele vem, mas ele não falou quem. Ele vem antes do filho prometido. O filho prometido é Jesus Cristo vindo no arrebatamento para buscar sua igreja. Isso é filho prometido. Mas ele vem antes do filho prometido vir, que era, ele vem, Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele vem para cumprir a Bíblia, ele vem para revelar os mistérios, ele vem para manifestar o ministério de Elias. Por isso ele diz assim, o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Que em todo tempo foi assim. Todo tempo foi assim. Por que é o Senhor Jesus Cristo? Porque é a palavra do dia. É como falar para você, o João desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele não está dizendo assim, o Brana desse dia. Não, ele diz diferente, o Elias desse dia. Ele está dizendo o ministério é o Senhor Jesus Cristo. Agora, se eu digo para você o João desse dia, eu não estou dizendo o nome de um homem, estou dizendo o ministério é o Senhor Jesus Cristo. Mas se rejeitar o Senhor Jesus Cristo, chamar ele de demônio. O Senhor Jesus Cristo em Brana, sendo Elias, chamar ele de demônio. E o Senhor Jesus Cristo em João, o que farão? A mesma coisa, porque é a mesma palavra em cada tempo sendo esclarecida, manifestada, para poder mostrar para nós o que Deus é, o que é um atributo. Estou encerrando com isto. O que é um atributo, o atributo da plenitude de Deus. Cada um de nós somos parte desse Deus, somos um gene desse Deus. Somos filho, e aqui Deus manifestou. Eu poderia levar você aqui agora para completar o pensamento, como nós já pregamos esses dias, e que para o terceiro atributo, você não tem uma mensagem do profeta para dizer, mas se o primeiro atributo de Deus foi a luz, o Logos, o segundo atributo de Deus foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que trazendo o nome de Deus para nós. O terceiro atributo é Deus em novo nome, William Marion Branham. Eles vão dizer que vocês estão loucos. Esse é o terceiro atributo de Deus. Entende? Deus sempre se manifesta de três modos, para mostrar para nós sua plenitude. Ele manifestou toda a plenitude em Jesus Cristo, provando que Ele era Pai, Filho e Espírito Santo. Ele manifestou toda a plenitude agora dos mistérios em Brana. Toda a plenitude. É nos dias da voz do sétimo anjo. Você vai saber o que o primeiro falou, o que o segundo falou, o terceiro, quarto, quinto, sexto.
mas você só sabe nos dias da voz do sétimo, que foi o irmão Brana. Agora o irmão Brana ouviu de Deus: não diga a ninguém. O que o irmão Brana não podia dizer, a igreja precisa ouvir agora nesse tempo final, através do ministério de João. Ela tem que ouvir através deste ministério. Se José fosse João, como eu preguei, seria uma bênção, mas José continua sendo José. João é um ministério de revelação. João é para abrir nossos olhos, para mostrar para nós o que foi Brana. Alguém diz assim: mas quem sabe mais do que Billy Paul o que foi Brana? Billy Paul conta a história, testemunho, mas Billy Paul não pode saber nada de selos, trovões, novo nome. O próprio Billy Paul sabe disso, que não pode nem pregar, certo? Ele não pode nem pregar, por causa do casamento dele. Ele veio lá de trás. Ele pode dar testemunho para as pessoas do que foi o seu pai, irmão Brana. Mas quem vai esclarecer para nós o que são os trovões, o que o irmão Brana não pôde falar, a língua desconhecida que o irmão Brana ouviu e não entendeu, quem vai falar isso para nós é João. É a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. É aquilo que Deus disse para o irmão Brana: não diga a ninguém. Então, quando isso chegar o tempo, nós temos que saber estas coisas, porque isso tudo faz parte do pleno, da plenitude dos atributos de Deus. Novo nome é parte desse atributo da plenitude de Deus. Tudo que você tem, amor, fé, você vai notar que tudo isso faz parte desse grande Deus que se manifestou para que todos nós pudéssemos acompanhar a sua vida. Sou luz, sou espírito, mas ninguém me vê. A Bíblia mesmo diz: ele é espírito, ele habita numa luz inacessível. Quer dizer, é o lugar que ele era espírito, não podia entrar, não podia chegar, é o inacessível. Mas depois disso ele veio e se revelou uma luz, o Logos. Aí ele diz: eu sou a luz. Quem quer estar dizendo eu sou a luz? Um homem, é um homem. Este é o segundo atributo de Deus. O primeiro atributo é a luz, o segundo atributo é a carne, Deus em carne. O terceiro atributo é a revelação dos mistérios para nós nesse dia final, através do profeta William Marion Branham. Obrigado, Senhor. Aquilo que não consigo expressar e trocar em miúdo para esse povo melhor, faça o Espírito Santo em cada coração, para que eles possam sentir a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, de onde nós viemos, Senhor. Tem hora que a gente não entende nem a gente, Senhor, porque a gente não é da gente. Então a gente não entende nem a gente, da onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, porque esta mensagem ser transmitida por gente desta classe, nem a gente entende, Senhor, mas a gente vê que é o meio do Senhor trabalhar, do Senhor esconder. Obrigado, em nome do Senhor Jesus, que esta luz se manifeste em cada coração. O grande Deus, a grande luz, a luz do entardecer, que manifeste agora, já quase no amanhecer, em cada coração, porque a mensagem está quase retornando para os judeus com Moisés e Elias. Antes disso, temos que ser arrebatados com a mensagem de João. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Porque estás ajoelhado, quero eu falar contigo. Porque estás chorando aos meus pés, tenho contemplado a tua dor. Tu vem desesperado ao meu encontro, dizendo: Senhor, não consegui.
As lutas são tão grandes que estou pensando em desistir. Meu filho, tu já leste a minha história, tudo que passei por ti. Fui cuspido e humilhado, fui zombado e criticado, eu tudo sofri. Até mesmo meus amigos tão queridos, todos me deixaram só. Tudo isso eu sofri, não foi em vão. Eu fiz tudo pra não te deixar só. Filho, sei que as lutas são muito grandes, mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar meu coração. Não temas, ó meu filho tão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti, mas agora levantei, estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos estavam nos 7 selos, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão.